Semana passada, nós falamos sobre o humanismo secular. A nossa aula que nós estamos trabalhando é o humanismo secular versus o evangelho. E como que no final, é como que o evangelho vai servir como um paradigma cristão, o evangelho em si como um paradigma para enxergar o mundo, para enxergar todas as coisas. Por quê? Porque tanto o evangelho quanto o humanismo secular são os paradigmas que existem. São os dois únicos paradigmas que existem. Ou você enxerga o mundo através do evangelho, você enxerga todas as coisas através do evangelho, ou você enxerga todas as coisas através do humanismo secular. E uma exclui a outra, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, é por isso que é humanismo secular versus evangelho. Irmãos, agora nós vamos iniciar, depois de dar esse resumo, nós vamos iniciar de fato, vamos traçar o evangelho como uma resposta, um pensamento de resposta a esse problema. Tem uma frase do Paul Washer, do pastor Paul Washer, que diz assim, preste atenção: seus filhos vão para a escola e eles serão treinados em torno de 15 mil horas em pensamento ateísta secular, ou humanista secular, né? Depois eles vão para a escola dominical para colorir o desenho da Arca de Noé. Você acha que essas crianças, criadas dessa maneira, né? Você acha que essas crianças irão conseguir lutar contra as mentiras que estão sendo ensinadas na escola? E eu acrescento um pouco mais a frase dele, que termina aí. Elas vão conseguir lidar bem com os problemas da vida? E ele não está falando de pessoas ateus. Ele está falando de crentes. Vamos lá, os nossos filhos, quando eles entram para a escola, eles passam 5 horas na escola estudando. 5 horas na escola. E lá não para. Só para a hora do recreio. O resto é toda hora estudo. Dentre esses estudos, eles, por exemplo, no caso do Brasil, a escola ela é laica. E isso parece que isso tem um sentido bom, que as pessoas dizem, não tem sentido bom nenhum. Não tem nenhum sentido bom em ser laico. Porque ela não é laica verdadeiramente. O laico é só para tirar Deus da equação, a Bíblia de dentro das escolas, o Evangelho de dentro das escolas. Mas todo o restante do humanismo secular entra dentro da escola. Big Bang, filosofias comunistas, filosofias ateístas, tudo isso entra dentro da escola. E então seus filhos ficam lá 5 horas. Isso dá 25 horas semanais. Então, e fora, aí chega em casa, liga a televisão. São mais horas, ou pelo menos 1 hora, de coisas que, no mínimo, na melhor das hipóteses, não acrescentam em nada no conhecimento deles, na fortificação deles. Então nós poderíamos chamar nossos filhos no final da semana para a igreja de cristãos, assim. Nós poderíamos dizer que eles estão se tornando grandes crentes quando eles vão para a escola dominical e ficam lá 4 horas na igreja no domingo, que é 2 horas de manhã, quando vai para a igreja de manhã, né? E 2 horas de noite. Isso é a estatística, é o dado. Então, pode falar. Ô, Thiago, você citou o Paul Washer, tem uma frase também do Jay Boca, e o Mocelinho até replica nesse mesmo sentido. Ele diz, olha, seu filho, ele, falando no contexto do Império Romano, o seu filho vai para a escola romana e ele fica lá 15 horas por dia
dia inteiro aprendendo romanismo, aprendendo a ser um romano. E depois, você manda ele para a escola, e depois, daqui a alguns anos, ele ficou aí, 8 horas, 6 horas, e depois de 15 anos, quando ele já vai se tornar um adulto, ele se torna um cidadão romano, e você se surpreende. Não há surpresa nenhuma nisso. Você coloca seu filho para ser alimentado constantemente de humanismo secular. Nós, colocamos de humanismo secular, de ateísmo, de relativismo, de materialismo, constantemente, o dia todo, seja em escola, seja em casa, quando damos celular, quando colocamos desenhos esquisitos na televisão, na internet, o dia todo, com uma fração pequeniníssima dessa de cristianismo, que às vezes nem é eficaz, porque de manhã eles colorem desenho da Arca de Noé e à noite vão também para o culto infantil colorir agora o desenho de Davi. Então nem evangelho eles estão ouvindo. E depois de 15 anos, eles se tornam materialistas, ateístas, anticristãos. E aí nós vamos nos surpreender. Olha, vejam só como que isso pode acontecer com o meu filho. Como o meu filho virou isso? Se todo domingo, se eu ensinei ele no caminho. Então, de Balkan fala isso. Você manda seu filho para uma escola romana e quando ele vira um cidadão romano, você se surpreende. O ponto central que tanto o Paul Washer quanto o Jay Vaughan está falando, é a respeito disso. Nós maximizamos o tempo dos nossos filhos no momento mais precioso, que é o momento em que eles vão aprender, no momento em que eles não têm opinião formada, e tudo o que acontece é pessoas formando as opiniões deles. Eles assistem às coisas, estão formando as suas opiniões, eles estão se tornando, como o Wesley disse, finalmente cidadãos. Só que eles têm contato maior com a cidadania celeste ou com a cidadania humana, terrena. E é esse que é o ponto. Se vocês vocês abrem mão de ensinar, educar e doutrinar, essa é a palavra melhor, doutrinar seus filhos na cidadania celeste, vocês vão perder. Vamos perder nossos filhos para o mundo. Graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, se não acontecer. Se não acontecer, nós podemos dizer que é um milagre. E que é de fato um milagre maravilhoso de Deus que impediu meu filho de se tornar um ateu praticante na igreja, indo lá cantando, orando, mas não tem um relacionamento sincero e honesto com Deus. E por quê? Você nunca poderá dizer que você foi uma ferramenta de Deus para essa transformação. Você terá que admitir que de fato coisas aconteceram ao redor e Deus usou de outros meios para poder conquistar o seu filho, mas você não foi uma ferramenta para isso. E eu digo mais, com a responsabilidade de pai que eu tenho aqui, colocando eu na equação, porque sou pai também. Você foi um empecilho do seu filho. Se você não doutrinar o seu filho no dia a dia, e nós estamos falando de filhos aqui no início, mas por causa do contexto, mas seus filhos, nesse momento em que eles estão crescendo, se você não doutrinar eles, você está sendo um empecilho para eles se tornarem cidadãos celestes. Então, o Evangelho, a proposta é um estudo sobre a relevância do Evangelho como paradigma cristão em um mundo secular, humanista secular. Nós temos que entender o que é o humanismo secular? Nós já estudamos semana passada o William, eu recomendo vocês reassistirem a aula do domingo passado, que o William, ele trouxe meio que como que o humanismo entra como um vírus que vai evoluindo, de certa forma, anualmente, século após século, ele vai tomando mais corpo,
vai entrando mais, vai tomando mais ideias, vai se fortificando mais. O humanismo hoje, o nosso humanismo hoje, ele é muito forte como pensamento dele, mas não significa que o humanismo secular, muita gente acredita, não sei se vocês já tiveram esse contato, mas tem gente que quando ouve o humanismo secular acredita que o humanismo secular é a nossa filosofia atual, né, de hoje. Não é. O humanismo secular, o que é o humanismo secular? Ele é a ideia humanista do século. Por exemplo, no nosso século agora, tem várias ideias que formam o nosso humanismo hoje, do século XXI. O humanismo do século XXI não é o mesmo humanismo do século I, da época de Cristo, da época dos apóstolos. Mas existia o humanismo lá. Naquela época, eles tinham as suas ideias humanistas. Veja só, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele está fazendo uma oposição aqui entre a conformidade com o secularismo, ou seja, Paulo está dizendo, esse século, o que é um século? Um século é 100 anos, ou seja, esse período de tempo que vocês vivem, não se tornem como ele, não se conformem, não entrem na forma dele, não se pareçam com as pessoas desse século, mas sejam transformados pelo conhecimento de Deus, ou seja, Deus vai transformar vocês, Ele vai conformar vocês a Ele e não a esse mundo. Basicamente, o que vai acontecer com você se você seguir o Evangelho como esse paradigma para enxergar o mundo? Você vai se tornar um estranho nesse mundo para tudo que está em redor de você. E esse é o objetivo. O que é um paradigma? Um paradigma, ele é como se fosse um óculos que você não sabe enxergar, ou você tem pouca visão. Então, você coloca o óculos, e o óculos é um paradigma, ele te faz enxergar. Ele abre os seus olhos para enxergar. Então, você consegue enxergar. O Evangelho é isso, ele é como se fosse um óculos que você põe no rosto, você enxergava embaçado, mas agora ele te dá clareza para ver tudo ao seu redor. E é esse que é o objetivo. Pode adiantar para mim, por favor. Ô, Tiago, meus irmãos, o Tiago está falando sobre paradigma, mas vocês vão ouvir também outro nome, que é cosmovisão. É a mesma coisa, quando vocês ouvirem falar sobre cosmovisão, é isso. As lentes pelas quais eu enxergo o mundo. C.S. Lewis mesmo, ele vai falar em certa oportunidade, eu acho que foi até o Tiago que me falou isso há um tempo, que o Evangelho é como o sol. Não é que ele só vê o sol, é que ele vê tudo por meio do sol. Ele só enxerga todas as coisas porque a luz do sol ilumina essas coisas, né? Então o Tiago citou o exemplo do óculos, que se enxerga tudo por meio das lentes, ou do Evangelho, ou do humanismo secular. E esse Lewis usa essa figura do sol, porque não é que ele só enxergue o sol, mas ele vê tudo por meio do sol, né? Tudo que o sol toca, o sol faz com que ele possa enxergar. Então isso é cosmovisão, um paradigma. É a base pela qual todas as outras coisas serão interpretadas por mim. E aí, meus irmãos, eu faço só mais uma consideração para nós, antes do irmão Tiago começar a mesma aula, que não há neutralidade. Essa é uma falácia, é uma grande mentira travestida de verdade. E muito apregoada mesmo, como o próprio Estado laico. O Tiago falou que não é mentira, porque ele não é laico de verdade. Ele é ateísta nas escolas. Então, coloquemos uma coisa na nossa cabeça, para sempre, para todos os assuntos. Não há neutralidade. Ou a água é fria ou ela é quente. Ou a fonte sai uma água ou outra. Ou a árvore dá um fruto ou ela dá outra. Não há neutralidade. Não há meio termo. Então, tudo que nós recebemos e consumimos, ele tem um viés. Ele foi construído por meio de uma cosmovisão.
quando eu assisto Galinha Pintadinha, põe minha filha para assistir Galinha Pintadinha, aquilo não é só o desenho de uma galinha colorida, gritando e pulando e cantando. Aquilo ali representa algum valor, representa alguma virtude ou algum vício. Aquilo foi criado por meio de uma cosmovisão. E ela pode ser uma cosmovisão do reino celestial, como o Thiago disse, ou pode ser uma visão do reino humanista. Mas não há neutralidade. Muito bem. Sim, pode falar. Isso é algo tão rotineiro que, às vezes, eles pegam a verdade em si, um grupo de pessoas que dizem ser cristão, e maquia ela, e vira uma nova religião, uma nova cultura. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre como Elias foi disputar lá com os adoradores de Baal. E está escrito assim: Elias ia embora depois de Deus ter consumido os adoradores de Baal no fogo. Sendo que a Bíblia descreve que foi o próprio Elias que matou eles. Mas eles tentam maquiar para mostrar que só um lado amoroso, um lado falso da Bíblia, o novo evangelho, esse novo evangelho falso. Isso é uma maquiagem tão perfeita, que se você pregar a verdade, as pessoas ficam incomodadas. Eu acho que o pior é isso, o pior que acontece é essa cosmovisão maquiada, acho que é a pior de todas. Então, nós vamos esse assunto, Gabriel, nós vamos entrar nele perfeitamente. O que acontece? Não há neutralidade, como o Wesley colocou perfeito. Não há neutralidade de tal forma que ou você é uma coisa ou você é outra. Só que aí, no meio cristão, está surgindo um novo tipo de... Não está surgindo, ele sempre existiu, né? Mas nós começamos quando vamos aprendendo o evangelho verdadeiro, nós vamos começando a enxergar. Por isso que eu disse que é um paradigma, ou como o Wesley colocou, uma cosmovisão. Você consegue enxergar, você não conseguia, mas à medida que o evangelho vai entrando no seu coração, você vai sendo aberto os seus olhos para enxergar, você vai começando a enxergar em todos os lugares, inclusive na igreja, como que dentro da igreja há raízes profundas de humanismo secular, distorcendo tudo, distorcendo o evangelho, distorcendo a verdade. Então elas estão em todos os lugares. Por isso que eu disse, o evangelho é a única resposta que pode destruir o humanismo secular no seu coração e te dar essa visão. Certo? Então vamos ver o texto de Romanos 1:16, diz Paulo dizendo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não há um outro poder. E ele não é uma coisa, só uma fonte de informação, ou só uma fonte de aceitação. Ele não é só um texto. O evangelho, a mensagem do evangelho, aquilo que o evangelho é o poder de Deus, que Deus que está exalando do Senhor para a salvação. Não tem como misturá-lo com outra coisa, irmãos. Não tem como tirar um pedaço dele e ele continuar sendo o poder de Deus. Não tem como acrescentar alguma coisa a ele e ele continuar sendo o poder de Deus. Não tem como também misturar ele com outra coisa e ser o poder de Deus. Outra coisa não. Só existe dois tipos de pensamento humano. Ou você está no secularismo, no humanismo secular do seu tempo, ou seja, na forma de pensamento humana, antropocêntrica do seu século. Nós estamos tendo essa aula hoje, mas se eu pudesse dar essa aula 1000 anos atrás, nós estaríamos tratando de um humanismo secular também, que é a forma humanista que aquele século enxergava o mundo e que poderia estar misturada com qualquer outra coisa, com o evangelho, é claro, né? Com a cosmovisão evangélica. Ou daqui a 1000 anos a gente pode dar essa mesma aula, só que aplicando a forma humanista que aquelas pessoas enxergam o
o século delas, aquele tempo delas. Então, ou você enxerga o seu século agora, com a visão do seu século humanista, como o humanismo enxerga, e ele mistura na verdade do Evangelho, você enxerga com o Evangelho propriamente dito, que é o poder de Deus. E como hoje, no nosso meio cristão, nós estamos enfrentando essa batalha humanista, você vai ver pastores dizendo que tem que atualizar a Bíblia. E eu sei que isso é o grotesco, né, de atualizar a Bíblia, que todo mundo sabe quem que é, né? É o grotesco da coisa. Mas é o que o pensamento humanista faz. Ele olha para o século, né? Olha para a visão do século, como que o século está, ele enxerga o século de uma maneira. Então ele diz assim, mas isso aqui não bate com a Bíblia. Esses valores do nosso século não estão adequados aos valores bíblicos, ao Evangelho. Então o que tem que mudar? O século ou o Evangelho? E o que vocês acham que ele disse que tem que atualizar? O Evangelho, a Bíblia. Esse é o ponto central. Vamos continuar, vamos adiantar nossa aula. Se vocês quiserem comentar, podem comentar. Nós vamos adiantando. Então vamos fazer um estudo etimológico primeiro, rapidamente. A palavra evangelho tem suas raízes na língua... Oi? Então, é interessante isso aí, porque eu vejo direto alguns pregadores, né, que andam falando que, inclusive, o Velho Testamento entrou em caducidade. Sim. E que ele não é tão preciso para a atualidade. É isso que você está falando? É isso, e é como que isso entra, como que esse pensamento chega a essa concepção. Esse pensamento chega porque as pessoas estão analisando o século, a Bíblia, através do século. Ou seja... ao contrário, né? O humanismo secular, ele é um paradigma, ele é uma cosmovisão para enxergar a Bíblia. Ou seja, eles enxergam a Bíblia, eles leem a Bíblia observando ela através das lentes dos nossos pensamentos hoje. Por exemplo, ideologia e homossexualismo, eles enxergam isso como coisas certas, normais. Então, quando eles olham para a Bíblia, eles olham através dessas lentes. Então, eles vão encontrar na Bíblia que condenam isso, e eles vão dizer que esses textos ou têm que se adequar ao nosso século, ou têm que ser retirados. Ou novamente analisados, entendeu? Fez o contrário, né? Em vez de avaliar o século com base na palavra, estão fazendo o contrário, né? O contrário. Legal. Pode concluir o que você estava falando? Não, era só isso mesmo. Só isso mesmo. Assim, variou mais que... Eu uso muito isso, galera falando que o Velho Testamento entrou em caducidade, já não é tão aplicável, né? Assim, claro que tem questão da graça, a gente sabe que, né, diz tudo, só que algumas coisas querendo mudar, falam que tem que ser mudado e na verdade não, né? Só tem que ser mudado em Cristo Jesus, né? É verdade, é porque a visão deles, como é humanista, e eles enxergam o Velho Testamento com as lentes humanistas, eles vão enxergar um monte de coisa lá que não bate. Não dá certo, óbvio que não dá certo. Mas quando você tem o Evangelho, você consegue enxergar o Antigo Testamento como o Evangelho, a lente correta. Então ele não é caduco, na verdade ele se torna muito mais aplicável, muito mais profundo. Como nossas aulas do paradigma, do panorama, nós vemos que é muito aplicável tudo aquilo. Você vai ver como que é aplicável, por exemplo, nós estudamos essa semana sobre Davi. Davi tentando carregar a arca do seu jeito e usar colocando a mão na arca. Parece que nós temos um Deus mau, né, matando um homem fulminado. E como que o humanismo enxergaria isso? O humanismo enxergaria isso de uma maneira. Agora, com o Evangelho, nós enxergamos como que Deus é santo. Misericordioso. E como que a misericórdia dele, isso, você lembrou da parte lá, né? Ele é misericordioso, ele, em vez de destruir totalmente a nação, ele perdoa aquele povo, ele trata com misericórdia, ele dá uma nova oportunidade para eles, e Davi consegue reparar o seu erro. Então nós temos isso aí, uma visão transformada. Vamos lá, de maneira etimológica, a palavra evangelho tem suas raízes na língua grega. Ela deriva do termo evangelion, né? Que é a junção de duas palavras, que significa bom ou boa, e angelos, né?
que significa mensageiro ou mensagem. E deriva da nossa palavra anjo, né? Ângelos, angelical. Essa palavra é só mensageiro ou mensagem. Portanto, o evangelho, né, pode ser traduzido literalmente como boa mensagem ou boa nova, né? A primeira vez, né, que foi registrado o uso dessa palavra com o sentido ideal de boa mensagem ou notícia, né, segundo o livro de N.T. Wright, o livro chama simplesmente Boas Novas. Foi após a vitória de Otávio César sobre Marco Antônio em 31 a.C. Vamos ver um trecho do artigo embasado no livro que explica melhor o que aconteceu. Só um minuto, irmãos. Já voltei. Então eu extraí, estão todos me ouvindo? Tá tudo ok? Sim. Então eu extraí um trecho eu estava lendo um artigo sobre isso, e eu extraí um trecho do livro, né, que estava no artigo. E eu vou ler para vocês. Ela, né, a palavra evangelho, se tornou popular no Império Romano para celebrar a vitória de Otávio César sobre Marco Antônio. Ambos lutaram pelo governo de Roma. E após o assassinato de Júlio César, que levou Roma ao caos e à guerra civil, eles iniciaram essa luta, né, depois do assassinato. A batalha ocorreu no dia 2 de setembro de 31 a.C., no mar, longe da cidade. E era o fim de longos 13 anos dessa guerra civil. Foi um período terrível para os cidadãos, cheio de incertezas e temores. Depois da morte de Júlio César, todo mundo conhece um pouco a morte de Júlio César, que tem até Shakespeare, né, imortalizou isso no livro dele, num poema, né, que tem aquela frase lá de até tu, Brutus. Então, depois disso iniciou uma batalha, uma guerra pelo Império Romano, e então Otávio César, né, venceu sobre Marco Antônio, e no mar, lá longe da cidade, né, e a guerra encerrou. Então, por fim, Roma, né, ouviu o que aconteceu. Boas novas, evangelho, essa notícia, né, Otávio César conquistou uma grande vitória. Ele é agora o governante de todo o mundo romano. Essa é uma boa notícia, né, um evangelho acerca de algo que acabara de acontecer. A história que deu origem à guerra civil chegou ao fim, a paz agora seria possível. A expressão boas novas, evangelho, se tornou uma frase comum, né? Uma frase comum que na verdade dava o significado a esse tipo de notícia, essa tipologia de notícia que depois era tratada como dessa maneira, né? Todas as vezes que um imperador tinha que dar uma notícia de uma grande vitória militar, ou do nascimento de um filho dele, ou alguma coisa assim, ele dizia evangelho, ele escrevia, né? Vamos escrever um evangelho para o povo, que era uma mensagem assim, certo? Vamos dar continuidade. Pode avançar. Continuando a origem da expressão, agora a origem da expressão, com o sentido que nós conhecemos, né, atual, está no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, né, sendo o tom e título da mensagem que os anjos pregaram aos pastores em Lucas. Esses mensageiros celestiais expuseram pela primeira vez a resposta divina a todos os dramas do gênero humano, além da conclusão de todas as profecias messiânicas profetizadas nos textos proféticos na pessoa de um bebê chamado Jesus. E o texto que é esse aqui, ó, Lucas 2, de 10 e 11. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, a palavra evangelho, como nós conhecemos hoje, ou boas novas, novas de grande alegria, né? Boas novas. Novas de fato, notícias boas, elas surgem pela primeira vez pela boca dos anjos aqui, da maneira que nós conhecemos hoje, é claro, né? Dizendo que a boa nova, ou seja, essa notícia verdadeiramente boa, esse evangelho, que o verdadeiro evangelho, a mensagem evangélica suprema, surge do fato de que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, essa palavra não tem uma mística em cima dela, né? Ela não tem nenhuma origem, de certa forma, cristã. Na verdade, é meio que o cristianismo pegou ela e deu um significado verdadeiro para ela. Ela já falava sobre notícias muito boas, né? Só que aí o cristianismo falou com ela, não, então nós temos, se essa palavra significa notícias muito boas, nós temos aquilo que é o evangelho do evangelho. Porque já viu na Bíblia que tem muito termo assim, santo dos santos? Todo mundo já deve ter reparado esse termo, né? Oi? Rei dos reis, ou isso, e também tem, sempre que eles querem colocar alguma coisa como supremo, eles fazem isso. Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e está querendo colocar isso como grande. Então o evangelho do evangelho, né? É a nossa mensagem que nós temos hoje. Vamos dar continuidade. Só que aí, de uma maneira muito interessante, posteriormente, né, o termo se tornou popular entre os cristãos, sendo utilizado também por Paulo e os apóstolos, se tornando o título da mensagem principal cristã, a obra de Jesus Cristo. Ou seja, aquela mensagem principal cristã, que é a obra de Jesus Cristo, a obra completa, começou a receber o título de Evangelho. E considerando o uso da expressão para notícia importante, né, como era utilizado no Império Romano, que incluía especialmente o nascimento de filhos de imperadores, que também era utilizado, né, que na época dos apóstolos, os filhos dos imperadores eram considerados divinos, né? A mensagem do nascimento e obra do verdadeiro Filho de Deus, né, o Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus, teria, em teoria, uma conotação, no mínimo, sarcástica, né? Principalmente em textos como Romanos de 1 a 4, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. A palavra evangelho, ela vem da origem do Império Romano para poder falar sobre grandes notícias do imperador. Uma das grandes notícias, que era a principal divulgação dessa bula evangélica, né, evangelho, era quando nascia um filho do imperador. Aí eles colocavam nas cidades do Império Romano, o cara pregava lá nos postes falando assim: nasceu o imperador, olha só uma notícia evangelho, nasceu o imperador, é o evangelho do imperador, nasceu seu filho. Então Paulo, na sua carta aos Romanos, o Império Romano, o reino desses deuses, homens deuses que se chamavam deuses, né, os imperadores, Paulo vai dizer que o verdadeiro evangelho, ou o evangelho que ele prega, é o evangelho do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus verdadeiro. Isso é o evangelho de verdade. É sobre o Cristo que nasceu, que é filho do Deus verdadeiro. Agora pense no impacto que teria isso no ouvido do imperador. O imperador se achava um Deus e achava que o seu filho era o próximo ser divino. Sendo assim, pense só, quando ele ouvia
dizer que havia um outro filho de Deus, de um outro Deus que não era ele, que se dizia o Deus verdadeiro, e o seu filho era o Deus verdadeiro. E essa mensagem era o verdadeiro evangelho, e o evangelho dele era o falso. Pense como que ficaria a mente do imperador desse, como que ele se sentiria numa situação dessa. É por isso, esse é o porquê das grandes perseguições. É uma das motivações do povo de Deus ser perseguido. Mas essa mensagem, centralizada dessa maneira, eu queria que vocês pensassem no imperador, Deus, divino, que se achava assim, pensando sobre isso, né? Pensando sobre dizendo, como é que pode esse homem que eles chamam de filho de Deus, eu crucifiquei ele morreu. Como que eles podem chamar ele de Deus e dizer que ele ainda é o Deus verdadeiro? Então, podem imaginar como que antagonizava eles, como que eles ficavam extremamente irritados. Imagina esses imperadores extremamente irritados com essa mensagem. Mas vamos lá, nós não estamos falando do século passado, nós estamos falando do nosso século. Os nossos imperadores hoje somos nós mesmos. Cada ser humano se acha um Deus. Cada ser humano que existe agora se acha um ser divino. E isso é o ateísmo. O ateísmo excluiu Deus. Por quê? Por quê? Por que vocês acham, é uma pergunta bem rápida para a gente poder agilizar aqui nossa aula, por que vocês acham que o ateísmo excluiu Deus da equação? Porque a Lohane respondeu, porque sem Deus nós nos tornamos o centro. E por que isso acontece? Isso acontece porque onde existem dois deuses, esses dois deuses se colidem, meus irmãos. Não podem haver dois deuses, eles vão se colidir, eles vão se criar um antagonismo final. Não dá para servir a Deus e servir a Mamão. Jesus disse isso, mas para explicar essa situação. Você não consegue servir dois senhores, não tem como haver dois deuses. Ou Deus é um Deus soberano, ou você é um Deus soberano. As duas coisas são impossíveis. A soberania, ela não tem como... A soberania é como a lei de Newton, né? Não ocupa o mesmo lugar no espaço. Ou eu sou responsável pela minha salvação, ou Deus. Não tem como os dois. Então Deus me dá a salvação, mas eu tenho que aceitar. Por quê? Porque não existe dois soberanos. Ou Deus quer salvar e salva, ou Deus quer salvar e eu vou e faço a minha parte na salvação. Porque a soberania ela não tem como ser dividida. Não tem como ser dividida com Deus. Então, essa mensagem, ela tem que ser substituída por uma mensagem que caiba nos nossos moldes humanistas hoje, porque nós temos deuses, continuamos tendo deuses que somos agora, não são mais imperadores, né? Mas cada pessoa. Por isso o humanismo excluiu Deus da equação. O ateísmo se tornou tão forte, porque eles finalmente tiveram a coragem de dizer assim, eles não fizeram como os cristãos estão fazendo hoje, né, que é misturando humanismo secular com a Bíblia, misturando as coisas e tentando fazer um suco que não funciona. Eles tiveram pelo menos, os ateus têm pelo menos a coragem de dizer, é impossível Deus coexistir comigo. É impossível Deus coexistir com a nossa mente. É impossível Deus coexistir com a nossa ideia de divindade. Ou Deus existe, ou nossa ideia existe. Ou nossa ideia existe, ou Deus existe. Certo? Tiago, comentário rapidinho, para exemplificar isso, a sinceridade do Leandro Carnal. Acho que eu até citei numa aula nossa do Antigo Testamento uma vez. Ele fala que porque ele não é cristão, e ele é sincero, a honestidade dele é muito boa para exemplificar o entronizamento, o auto-entronizamento humano, né? Ele que as pessoas falam, né? Uma vez uma pessoa falou para ele que Deus tinha um plano para ele. E aí entra um parêntese aqui, aquela tentativa de evangelização
disfuncional, né, que não é evangelização, nada. Deus tem um plano para você. E ele falou, isso é uma pena, uma grande pena, porque eu também tenho um plano para mim. Eu não quero o plano de Deus, não. Eu tenho um plano e o meu plano é melhor. Então, ele foi honesto, sincero, não. Eu tiro Deus completamente da jogada. Exatamente, o ponto central é esse. É porque a honestidade tem que chegar nesse ponto final de dizer, Deus não pode, soberanamente, a ideia de Deus bíblica, soberana da maneira que ela não pode coexistir com um mundo, com um pensamento humanista. É impossível. Essas pessoas são honestas, ateus pelo menos nesse sentido são honestos, em dizer, não podemos acreditar em Deus. Nós temos que ter fé ou na mente humana ou em Deus. Agora, muitos desonestos, né, vão tentar, as pessoas vão tentar, porque elas querem que Deus exista, mas nos moldes delas, elas vão tentar juntar, conciliar soberanias. Soberania do homem, soberania de Deus. Então, elas vão tentar fazer essa jogada que não é bíblica. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, antes de nós passarmos por essas 3 perguntas importantes. Presta atenção, vocês, todos vocês, todos vocês, seus pais, seus avós, ou pelo menos as pessoas que criaram vocês, seu irmão, qualquer pessoa que criou vocês, que teve cuidado de vocês, que ensinou vocês, vocês passaram, até a idade que vocês estão agora, assistindo todos os dias da vida de vocês. Vocês nasceram assim, já nasceram com essa predisposição por causa do pecado original, certo? Mas vocês nasceram num ambiente secular. Todas as programações de televisão que vocês assistiram na infância, tudo era secular, com pensamento humanista secular. Vocês têm conteúdos nas redes sociais seculares, o tempo todo. YouTube, livros de escola totalmente secular. O pensamento majoritário da mente dos nossos pais em si, por mais que eles davam bons conselhos de virtude contra o vício, mas majoritariamente essas virtudes elas eram baseadas em ideias morais sem Deus. Quando eram ideias morais com Deus, não eram ideias misturadas com o humanismo secular. Então eu pergunto para você, que essa é a pergunta final, que você não vai me responder aqui, mas você vai responder. Antes de nós responder essas 3 perguntas, você acha que o evangelho que você tem na sua mente, é óbvio que talvez você já passou por todo esse processo de autoconhecimento e entender o evangelho verdadeiro, mas você acha que antes disso acontecer, o evangelho que você tinha era o evangelho verdadeiro, ou você tinha a noção certa do que era o evangelho, do que era a verdade bíblica, de como estudar a Bíblia, de como entender Deus, ou era totalmente influenciada pelo humanismo secular? Uma outra pergunta que também se encaixaria aqui: se você pudesse apostar a sua vida de que você conhece mais o humanismo secular do que o evangelho, em que você apostaria a sua vida? Você conhece mais do humanismo secular? E você é mais influenciado pelo humanismo secular ou mais influenciado pelo evangelho e pela verdade de Deus? Então, essa pergunta ela é mais assim, retórica. Vocês vão pensar sobre ela, sabe? Mas eu sei que no final a pergunta fica sempre a mesma. Você fala assim, eu tenho muita influência, eu tenho certeza que no meu coração, até esse momento, eu tenho muita influência humanista secular. O meu pensamento ainda é muito influenciado por isso. Então, se você chegou nesse ponto que você admite ser muito influenciado pelo humanismo ateu, humanismo secular, que é ateu, antropocêntrico, anti-Deus e moralmente corrupto, então você deve agora desejar conhecer o Evangelho. E aí nós vamos entrar nessas 3 perguntas. Para garantir a sua própria honestidade intelectual, responda essas 3 perguntas dependentes. Uma depende da outra.
uma depende da outra. Você tem que responder a primeira para responder a segunda para responder a terceira. Então, você quem vai garantir sua honestidade intelectual. Eu não vou virar para você e falar: ah, não, é verdade, é assim que você está mesmo. Ou eu vou dizer: não. Você tem que ser intelectualmente honesto e responder essas 3 perguntas de maneira honesta. A primeira pergunta é: você conhece a mensagem do Evangelho? Então, se você pudesse dizer a mensagem do Evangelho agora, antes da gente iniciar nela, você conseguiria dizer ela com clareza? Com clareza? Qual que é a mensagem com clareza? Se não, sendo intelectualmente honesto. Se responder não, então você não precisaria responder as outras 2 perguntas. Já pode passar para o próximo ponto da aula, que é aprender o Evangelho. E se não, você precisa aprender o próximo ponto da aula, que é continuar a aula. Se sim, se você diz conheço a mensagem do Evangelho, então você responde a pergunta que depende dessa. Qual é a fonte ou origem do seu conhecimento do Evangelho? Ou seja, quem te ensinou o Evangelho? Foi você quem leu? Você foi lá na Bíblia, leu e aprendeu? Foi outra pessoa que te ensinou, por exemplo, foi o seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, ou seu marido, sua esposa, sei lá. Quem te ensinou o Evangelho? Foi a igreja? Você foi numa igreja, teve um pastor que te ensinou, no escola dominical, te ensinou o Evangelho? Beleza. Até aí você pode responder sim, ou você pode responder, se você respondeu sim para a primeira, você tem que responder para a segunda, quem foi? Aí vamos supor que foi uma pessoa que te ensinou o Evangelho. Interessa quem? Porque poderia ser você mesmo, entendeu? Não foi você quem te ensinou, foi uma pessoa que te ensinou. Sobre quais influências estão as fontes do seu conhecimento do Evangelho? Ou seja, aquelas fontes que te ensinaram o Evangelho, quando a pessoa que te ensinou, quais são as fontes que influenciavam ela? Ela era uma pessoa que era extremamente influenciada pelo humanismo secular? Ela era uma pessoa que estava numa igreja influenciada pelo humanismo secular? Você consegue ver raízes, depois de olhar a aula anterior e esse resumo que nós fizemos hoje, você consegue identificar na igreja que você está raízes do humanismo secular? Lá presentes, seja isso raízes de feminismo, raízes de arminianismo, que são humanismo secular também, raízes de progressismo, raízes do humanismo, que é de fato o egocentrismo, que é o homem estar no centro das coisas. Então, não é para responder, mas você percebe. Então, se você estava numa igreja que tem essas raízes, tenho certeza que provavelmente o evangelho que você conheceu tinha essas fontes em seu conhecimento. Eles estavam influenciados. Então, você precisa entender o evangelho de uma maneira evangélica, pura, da maneira com que ele foi concebido para si. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente poder partir para o próximo ponto da aula? Alguma declaração, alguma coisa? Então vamos para o próximo ponto. O que é? O evangelho é o paradigma. Então vamos pegar um texto. Esse texto que nós pegamos, Romanos 3, 23 a 28, é um resumo da mensagem do evangelho. É um resumo da mensagem, da maneira com que ele funciona e com que ele foi concebido para si. Então nós vamos trabalhar o resumo dessa mensagem hoje e dando essas explicações. E diz assim, Romanos 23, de 23 a 28. Eu vou pedir alguém para poder ler, por favor, esse texto. Eu vou ler, Tiago, Romanos 3, do 23 ao 28. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue,
como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se vocês desejam gravar o que é o Evangelho compactado, seus pontos centrais compactados, decorem esse texto. Decorem esse texto que vocês vão ter o Evangelho compactado. O meu desejo agora, junto com vocês, é descompactar essa mensagem. Vamos escutar a continuidade, então. Então, no versículo 23, nessa descompactação, diz: pois todos pecaram. E o ponto de partida do Evangelho é a afirmação essa afirmação universal que declara que todos os seres humanos, sem exceção, são pecadores. O pecado nos separa de Deus e nos impede de alcançar a sua glória. A depravação total é o ponto de partida para a compreensão do Evangelho. Você deve admitir que você é pecador. Você deve admitir que você está separado de Deus. Você deve admitir que, sem exceção, você é o problema no mundo. Você é o problema central no mundo. Você deve admitir isso. Isso deve ser uma afirmação do ponto de partida. Se você não consegue afirmar isso, você está defendendo você mesmo. Se você está se defendendo, você é humanista antropocêntrico. Se você defende que algo em você não é pecaminoso, ou que há coisas boas em você, você está defendendo que você não é um problema, você está justificando seus erros. E esse é o grande problema do ponto de partida. Porque eu quero que vocês pensem nisso como a primeira marcha de um carro. Ela é lenta, mas ela é forte. Ela é lenta, mas ela é forte. Então ela tem que ser dada, essa primeira parte. O ponto de partida é a primeira marcha. Você tem que trabalhar ela com força, para você ter convicção de quem você é, e aí depois desenrola de maneira melhor, né, as outras coisas. Então o ponto de partida é esse: a afirmação universal de que você é pecador, você está separado de Deus, de que você é um problema e de que você não merece nada. Você é um pecador, você é um problema. E a segunda parte do versículo 23 e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é a sua perfeição e majestade infinitas. Como pecadores, estamos destituídos dessa glória, incapazes de alcançá-la por nossos próprios esforços. Como nós somos pecadores, nós precisamos da glória de Deus, nós temos necessidade dela. Carecemos significa que ela está em falta. Está em falta a glória de Deus para nós pecadores. Então a glória de Deus, que é a sua perfeição, majestade infinita, seu caráter, quem Deus é, sua glória, ela está longe de nós, está separada de nós. E nós não podemos alcançá-la. Nós, pecadores, não podemos alcançar essa glória com os nossos próprios esforços. Vamos lá, vamos continuar. E o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação é o ato de Deus de declarar um pecador justo. Ela é concedida gratuitamente por sua graça, ou seja, sem nenhum mérito da nossa parte. É um termo, esse termo de justificação é um termo jurídico. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e ela falou que a melhor tradução da Bíblia para esse texto não era justificado, mas era aceito. Por quê? Porque ele falou que ele não entendia muito bem a palavra justificado, então a melhor tradução da Bíblia era uma tradução que dizia aceito, que era a NTLH, né? Que dizia que
não era bom a tradução de justificado, mas aceito. E está completamente enganado. O termo é um termo jurídico, porque ele quer trazer a nossa situação como uma situação jurídica. Nós não somos aceitos pela graça gratuitamente. Nós temos uma relação na qual nós éramos... porque você pode aceitar alguém independente dos erros dessa pessoa. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa boa. Você pode escolher aceitá-la ou não. Não é? Mas uma pessoa ruim, você deve justificá-la. Uma pessoa pecadora, ela não deve ser simplesmente aceita. Ela deve ser justificada. Ela tem que passar por um processo judicial na qual ela é declarada justa e não aceita. A justificação é o ato de Deus jurídico no qual ele pega o pecador e o declara justo. E ela é concedida de graça, gratuitamente, pela graça de Deus, ou seja, sem nenhum mérito da nossa parte. Aí surge um grande problema. Porque Deus ele não pode fazer isso de uma maneira que nós imaginamos. Nós vamos responder isso um pouco mais para frente. Se você está acompanhando o raciocínio, você pensa, e agora? Como que eu sou justificado de graça dessa maneira? Deus simplesmente diz, está perdoado? Está perdoado? Está livre? Não. O versículo 24 continua dizendo, você é justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é a libertação do pecado e da morte. Ela foi realizada por Cristo através da sua morte na cruz, ou seja, você foi justificado, considerado justo, de graça, gratuitamente. Você não teve nenhum mérito, nenhuma participação. Mas a sua libertação, ela teve um preço. Teve o preço da mediação e redenção que houve em Cristo Jesus no fato de que ele nos liberta do pecado e da morte, através dele se oferecer como, nesse pacto, como a oferta do pacto. Certo? E aí tudo bem, né? Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio e compreender de maneira correta? Tem alguma dúvida? Se não, vamos dar continuidade. Se tiver, interrompam e perguntem ou comentem para a gente poder estar... Um termo muito bom para exemplificar isso é o da substituição penal, né? A troca mesmo da pena. Sim, substituição penal. Como assim? Explica melhor, Wesley, de maneira breve. Você está falando sobre a juridicidade da relação de Deus conosco. Então, é como se fôssemos um réu de um crime. Não só de um crime, mas de vários crimes, né? E Deus é a própria vítima desses crimes, porque nós desobedecemos a Ele. E Ele é um Deus justo, que não pode contemplar o mal, como diz em Abacuque e diversos outros textos. Então, Deus olha para nós como réus, e a única forma que Ele tem de fazer, a única coisa que Deus pode fazer diante do pecado é puni-lo. Deus não tem outra coisa que Ele pode fazer diante do pecado. Ele só pode punir o pecado, porque Ele é justo. Ele não pode contemplar o pecado. E aí, o que acontece é que um réu culpado, ele cumpre uma pena. E o cumprimento da pena é a forma de punição que o justo juiz dá para um réu culpado. Então, um réu que é culpado, já está culpado, está comprovado que ele tem culpa. Ele agora tem uma pena para cumprir. E aí, o que você está nos ensinando aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, é que Cristo, ele entra cumprindo a nossa pena. E essa é a substituição penal. A nossa pena é substituída para Cristo. E então ele cumpre a nossa pena. E aí isso juridicamente fica claro, porque
sobre esse nome, da substituição penal. Há uma substituição de quem irá cumprir a pena. É o que aconteceu com Barrabás, de forma literal, né? Isso. Muito bem. Essa substituição que o Wesley falou, que acontece na justificação por meio da mediação de Cristo, é que nós, como ele disse, muito bem esclarecido, nós merecemos a pena, deveríamos sofrer a pena, mas ele sofre a pena no nosso lugar, assumindo toda a responsabilidade dos pecados, toda a consequência dos pecados e mais os pecados em si. Há uma coisa, irmãos, na substituição, né, Wesley? Como o Wesley falou, vamos supor que isso aconteça hoje. Eu, Tiago, vamos supor o Jefferson cometeu um crime lá. Jefferson cometeu um crime lá, né, Jefferson? E ele está diante do juiz. Aí o juiz fala, o Jefferson vai pagar pelo crime que ele cometeu. Aí o que acontece? Eu venho e falo, não, eu me ofereço no lugar do Jefferson para cumprir a pena. Então, o que acontece? Eu vou receber a pena no lugar do Jefferson, certo? O Jefferson vai embora para casa, né, Wesley? Não é isso que a substituição faz? E eu vou lá e recebo a pena, não é? Certo. Certo? Mas isso é uma maneira de dizer. Porque, no caso de Cristo, não é que Cristo somente assumiu o nosso lugar na condenação. Ele pegou os pecados, tirou de nós e colocou sobre ele. Isso é uma coisa que não dá para fazer. Por exemplo, o Jefferson foi lá e matou alguém, né, Jefferson? Eu não tenho como ir lá e pegar a ação do Jefferson que ele fez e eu fazê-la para substituir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendi, compreendi. A mortandade que estava sobre mim, não tem como, através do pecado, não tem como você tirar. Tirar e colocar em mim e eu te substituir lá. Só pode até pagar a pena, né? Eu posso ter isso mesmo. Eu posso pagar a pena. Mas o que Jesus fez não foi só pagar a pena. Vocês entenderam? Débora, pode comentar. Eu queria entender por que nesse caso Deus exige que seja pago uma punição. Por que ele não pode simplesmente estar perdoado? Porque eu vou falar como que eu pensava antes de entender como que funciona essa parte, assim, juridicamente. Porque eu entendia antes que, Deus perdoou o meu pecado, por exemplo. Eu jovenzinha, criança, né? Pensava assim, não, eu pequei e Deus me perdoou. Mas esse processo para te perdoar, eu preciso que alguém pague por você, porque senão eu não consigo te perdoar. Por que Deus exige essa punição? Boa pergunta. Essa pergunta é respondida agora no 25. Débora, abre para nós em Levítico 16, 20 e 22. Gabriel, você abre para nós em Isaías 53, de 4 a 5? Levítico o quê? 16, 20 a 22. Gabriel, você abre para nós, por favor, Isaías 53, de 4 a 5, e eu vou pedir o Jefferson para abrir em Mateus 27, 46. Nós vamos ler depois, mas vocês vão ficar com esse texto aberto para a gente ler depois, tá ok? Ok. Então vocês vão abrir e eu vou continuando aqui. O versículo 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue por propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vamos ficar só com nós vamos ficar com essa primeira parte, né, do versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A propiciação é a expiação pelos pecados. Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito para expiar os pecados da humanidade. O que acontece? Claro que eu vou explicar melhor o que a Débora falou também no 26. Vai explicar as razões pelas quais Deus escolheu essa maneira, mas aqui, o que está dizendo é que o pecado, ele é uma ação real, Débora, que acontece no tempo. Ele é uma atitude que você praticou realmente. Então, uma atitude que foi praticada realmente
merece uma sentença real. Deus não pode simplesmente dizer está perdoado, porque a atitude que foi praticada, ela tem um peso de realidade. Deus tem que punir essa atitude de uma maneira real, que exista. Então, ou seja, quando você tem, nós podemos dizer o pecado do roubo, você foi lá materialmente e subtraiu algo de alguém. Você pode pensar que o pecado é na subtração material do bem. Só que esse pecado não é o pecado. O pecado é o desejo do roubo no coração. E o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que até os seus desejos, ou seja, a subtração, ela é só uma consequência de algo que já estava no seu coração. Matar uma pessoa é só uma consequência do ódio que você tem pela pessoa em si, certo? Subtrair um objeto de alguém é só uma consequência do desejo de ter aquele objeto, da cobiça de ter aquele objeto. O que Deus está querendo dizer é que quando você age de certa maneira ou de certa maneira, na verdade você estava agindo isso por causa de um desejo e inclinação do seu próprio coração. E ele está dizendo, esses desejos e inclinações são reais. Coisas reais têm consequências reais. Deus não pode simplesmente dizer assim, está perdoado. Por causa do quê? Porque o teu pecado é algo real, que tem uma consequência real. Tiago. Isso é parte da resposta. Então vamos ler os textos, antes de eu dar continuar dando explicações. Lê para nós, Débora, por favor, seu texto. Então, 16 do 20 até o 22, né? Uhum. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, a expiação do pecado significa de fato expiar significa de fato jogar para longe, destruir, aniquilar. A palavra que nós usamos é substituir, como o Wesley falou. Então, ou seja, como que funciona a expiação? Porque é a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, que a propiciação é a expiação dos pecados. Propiciação vem da palavra propiciatório. Propiciatório, tá vendo a arca da aliança que está no desenhozinho aí? O propiciatório, essa arca da aliança, ela não está muito fiel aos nossos desenhos, não, mas é a arca da aliança, tá bom? E o propiciatório é a tampa da arca. Tá vendo que tá caindo sangue sobre ela? Lá no desenho, então o sangue cai sobre ela, mas não entra dentro da arca, não é? Mas cai em cima da arca, mancha a arca, o sangue. E o que é a propiciação? A propiciação é exatamente fazer isso, é ser manchado, é a tampa da arca ser manchada para proteger o que está dentro da arca. Correto? Deu para entender o que é a propiciação? Jesus fez a propiciação por nós. Jesus é o propiciatório, a tampa da arca, aonde o sangue... Oi? Deu para entender a propiciação, o propiciatório. Eu lembro que o pastor René, ele falou isso quando ele pregou em Hebreus. Em Hebreus puxa um pouco do Antigo Testamento para explicar como que funciona o propiciatório em si, né? Só a propiciação em si. Isso mesmo. O sangue, então, tá vendo? O propiciatório, o sangue cai na tampa da arca, é jogado sobre a arca, cai na tampa dela, protegendo o seu interior, protegendo o que está dentro da arca. Então, Jesus, ele é a tampa da arca, literal. Diz que Jesus é o propiciatório. Isso, o propiciatório. Ele recebe a tampa da arca, recebe o sangue sobre ele, para que não caia sobre o que está dentro da arca. O que está dentro da arca? Jesus. Quem
Quem está dentro da arca protegido lá? Nosso pecado. Somos nós. Somos nós. Essa é a ideia. Nós fomos colocados dentro da arca, meus irmãos. Então, o sangue era para ter caído em quem? A ira. O sangue representa isso, a ira, a morte. Sangue é isso. Ira, morte, punição. Era para ter caído sobre nós, mas aí Jesus, ele é a tampa que nos protege. Que protege nós da ira de Deus cair sobre nós. Ele expia o nosso pecado de maneira como foi explicado em Levítico. O bode, o pecado cai sobre o bode, é transferido para o bode. E o bode é abandonado para expiar o pecado, jogado fora, lançado para longe de nós. Nosso pecado tem que ser tirado de perto de nós. Mas Deus não pode simplesmente falar, saia pecado. O pecado tem que ser colocado no ser, em outro ser, e esse outro ser tem que sofrer a pena. Alguém tem que pagar. Tem que haver pena. Deus disse lá no Éden, o que ele disse lá no Éden? Não comerás esse fruto, porque no dia que comeres esse fruto, certamente morrerás. O que Deus estava dizendo? Eu estou dizendo que haverá uma consequência para comer o fruto. O pecado tem que ter uma consequência. Se não houver consequência, Deus vai estar sendo justo. Alguém tem que morrer. O seu pecado vai ser expiado. Quer seja por você no inferno para sempre, ou quer ser em Cristo como tampa da arca. Isaías 53, 4 e 5, por favor. Literalmente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Não há o que explicar nesse texto, né, Gabriel? É literal. Amém. Só podemos dizer amém. É isso que aconteceu. Isso é expiação. É o propiciatório. Mateus 27, 46, para nós avançarmos, para nós já estamos passando um pouco do tempo para nós adiantarmos. Tem que abrir o áudio. Mateus, né? Isso, 27, 46. Aqui. E acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, meu Deus, por que tu me abandonaste? Ou seja, Deus foi abandonado no nosso lugar, para que nós não fôssemos abandonados pelos nossos próprios pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos. Nós estávamos, enquanto Deus estava sendo abandonado, nós estávamos sendo acolhidos dentro da arca, certo? Então, vamos para o próximo ponto. O versículo 26 diz assim, no versículo 25, olha só o versículo 25 para nós podermos pegar esse texto. Diz assim o versículo 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí responde o que a Débora falou antes de nós partirmos para o próximo ponto. Por quê? Deus queria manifestar a sua justiça. Manifestar a sua justiça. Como que ele quis manifestar a sua justiça, irmãos? Só há duas formas que ele manifesta a sua justiça. Alguém quer responder essa pergunta? Como que Deus manifesta a sua justiça? Ele se manifesta cobrando, né?
executando a justiça em punição pelo pecado. Sim, muito bem. Cumprindo a promessa, né, que ele fez lá no Éden, né? Isso. Complementando aí. Sendo fiel à sua promessa, punindo o pecado, não deixando impune. Por exemplo, olha, quando Deus propôs esse seu sangue a propiciação em Cristo, era porque ele queria manifestar a justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a tolerância de Deus foi suportando o pecado antes da cruz, né? Antes de Cristo morrer na cruz, e depois de Cristo morrer na cruz também é a mesma coisa. Deus está suportando o pecado por causa da cruz. A cruz é a manifestação da justiça de Deus, porque ele vai tolerando o pecado, e tolerando o pecado, e tolerando o pecado, e tolerando o pecado. E deixando ele impune para poder puni-lo, para poder não tolerá-lo mais. Então, pensa nesse seguinte história. O pai retorna ao trabalho e encontra sua família assassinada. O assassino está presente. Movido por uma fúria incontrolável, o pai ataca o assassino e o domina. Em vez de se entregar à vingança, ele entrega o assassino à justiça. No entanto, o juiz absolve o criminoso. Eis o paradoxo. Esse juiz é bom e misericordioso por perdoar o assassino, ou mau e perverso por não condenar o assassino? Qual que é a resposta de vocês a esse paradoxo? Ou nem é um paradoxo, né? O que vocês acham? Falando sobre isso esses dias, né, Thiago? Acabei esquecendo. Nós falamos sobre isso. Tiago, aparentemente aqui não tem nenhuma falando que o criminoso obteve a punição. Então, é como se o seu pecado fosse perdoado sem punição, sem que fosse pago. O juiz simplesmente absolveu ele. Ele não pagou pelo seu crime. Então... Ele não recebeu pagamento pelo crime. Oi? O juiz não recebeu um pagamento pelo crime, não estipulou um pagamento por este crime. Então, eu entendo que um juiz que não executa a justiça, ele está sendo mau e perverso. Então, você vê, Débora, que de uma maneira real, quando você põe isso na realidade, numa história que aconteceu, você não diria para esse juiz assim: nossa, que juiz bom, misericordioso, ele perdoou um cara muito mal, ele tem que ser muito bom. Você não diria isso, não, Débora? Não. Não? Não diria. Você diria o quê? Não diria, porque ele não puniu a transgressão. Ele deixou a transgressão impune até o momento, porque ele disse que ele absolveu o criminoso. Ele não disse que o crime desse criminoso seria pago de outra forma. Pois Jesus fez por nós, né? Então, o mal, você chamaria esse juiz de quê? De mau e perverso por não condenar o assassino. Não chamaria? Isso responde aquela pergunta sua, que eu sei que é retórica, que você já não pensa assim, mas responde a sua pergunta. Como é que você consegue, numa história que é real, né? Não é história real, é óbvio que essa história não é verdadeira, mas é um símbolo da realidade. Numa situação real em que o juiz faz isso, você consideraria esse um mau juiz. Agora, como é que Deus pode simplesmente dizer: ah, não, eu perdoo você, tchau, vai embora, sem que haver uma punição? Então, vocês estão entendendo que o ponto central do humanismo secular, isso é o humanismo secular, é pensar que Deus perdoa desse jeito, porque ele não considera Deus na realidade. O humanismo secular, ele entra na mente da gente e não faz a gente considerar como o pecado real, algo que fere a glória de Deus, que acontece. Inveja aconteceu no seu coração. Ninguém sabe que você cobiçou e teve inveja, mas é real, aconteceu com Deus. Ele vai ser pago na cruz. Se não for pago, não
eternidade, Débora. Certo? É verdade. Se não houver uma punição infernal ou mediante a cruz, o pecado então não existe. Então tudo que existe sobre o pecado é falácia, mentira. Essas coisas estão dizendo que, de fato, o pecado existe e que, de fato, o pecado existe e que, de fato, Deus é real e a ofensa é real a Deus. Entende? Sim. Então vamos dar continuidade. Alguém quer comentar para nós darmos continuidade? Eu vou acelerar agora para nós darmos terminar essa parte aqui. Talvez a gente fique para uma próxima vez fazer mais aplicações. Então o versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Só um minuto, irmãos. Tá bom. Então, para manifestar a sua justiça, a morte de Jesus não apenas expiou os pecados, mas também manifestou a justiça de Deus. Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, pois isso seria negar a sua justiça. Uma das coisas que o pecado fez e a cruz fez foi tornar manifesta a justiça de Deus. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu não vou entrar muito bem nesse mérito. Mas tudo o que aconteceu na economia da salvação foi para que pudesse ser manifestado o atributo de justiça de Deus. Essas coisas não aconteceram por acaso, o pecado não entrou no mundo por acaso. Havia um plano de Deus para manifestar sua justiça, para que você pudesse um dia louvar a Deus pela sua justiça. Você pode cantar que Deus é justo hoje, num hino, num louvor a Deus? Você pode? Por que você pode cantar? Porque Ele manifestou. Você nunca conheceria a manifestação da justiça de Deus se você não pudesse conhecê-la através da manifestação do pecado e da punição do pecado na cruz ou no inferno. E também não conheceríamos a misericórdia. Não conheceríamos a misericórdia, não conheceríamos o amor perdoador, nós não conheceríamos Cristo como propiciação, Cristo como salvação, não veríamos o Cristo encarnado, não veríamos o Cristo que suporta todas as coisas, não veríamos o Cristo que transcende o ser humano em perdão, em misericórdia, não teríamos o Evangelho. Nós não teríamos um corpo renovado, nós não seríamos a imagem do Cristo. Nós não seríamos colocados no Cristo e elevados ao céu no Cristo. Nós não veríamos o Cristo da maneira que Ele era. Então todas as coisas foram para manifestar todas as glórias de Deus, para que nós pudéssemos para sempre, na eternidade, louvar por isso. E aí o versículo continua, 26. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso é 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. E eu queria fazer um adendo aqui muito rápido. Quando você confessa seus pecados, você não diz simplesmente: Deus, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado. E Deus vai lá e fala: tá perdoado. Beleza, pode ir embora. Você confessa assim: Deus, eu pequei. E o meu pecado merece o inferno e a condenação eterna. Não puna esse pecado em mim. Coloca esse pecado sobre o seu filho, depois o envie para a cruz e depois o mate lá e depois aplique a salvação que vem dele em mim. Então todo pecado é perdoado porque o Cristo perfeito tomou o pecado sobre ele, estava sobre ele, e por causa disso nós somos feitos justiça de Deus, de tal modo que João 1,9 diz assim, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a nós de toda injustiça. Isso significa que Deus, quando nos perdoa, Ele não está nos perdoando por misericórdia simplesmente, mas Ele é fiel e justo, Ele está sendo justo em perdoar.
Porque como Jesus já pagou pelo pecado, se ele não perdoar o pecado confessado, ele está sendo injusto. Alguém aqui já tinha lido esse texto dessa maneira? Esse versículo de João? Que se Deus não te perdoar pelo seu pecado, aí Deus está sendo injusto. Se você confessar o seu pecado, confessar o pecado, não é justificar o pecado, não é chegar diante de Deus, Deus, eu pequei, mas é porque isso e isso aconteceu na minha vida. Não. Deus, pequei, sou pecador, mereço a punição eterna. Perdoa o meu pecado em Cristo. Então Deus tem que te perdoar, porque Ele é justo, irmãos. Ele é fiel e justo para perdoar o pecado, e não injusto para não perdoar. Certo? Então, o versículo 27. Oi? Meu filho tem uma pergunta aqui. Pode fazer. A blasfêmia, ela não tem perdão. Então, no caso, se a pessoa blasfemar e Jesus não perdoar, ele vai estar sendo injusto ainda? Claro, se Deus não perdoa um pecado, ele é injusto. Mas a blasfêmia que você está falando é uma blasfêmia específica, que ela é contida em um monte de... Assim, ela é meio nublada na compreensão. Eu não conseguiria explicar ela hoje. Mas se Deus não perdoa um pecado, ele é injusto. No caso da blasfêmia final, muitos consideram essa blasfêmia contra o Espírito Santo, né, como Jesus disse, como uma negação completa da obra redentora de Jesus, né? Como dizer, por exemplo, que Jesus não pode te redimir porque a obra redentora dele, no Espírito Santo, né, que é o que opera todas essas coisas, não é eficaz, não é suficiente, não pode te redimir. Então ele permanece nessa visão, então ele pode ser perdoado. Mas a questão é, todo pecado confessado e confessado a Deus, Deus obrigatoriamente deve ser perdoar. Não por uma obrigação que Deus está sendo obrigado, porque ele não quer, mas é porque, como foi colocado no Filho dele, Deus ele está operando algo que ele deseja fazer. Esse perdão é um fruto do amor dele em Jesus para nós. E a confissão de pecados e o arrependimento, ela é feita pelo Espírito Santo, né? Vocês sabem disso? Que o Espírito Santo que te faz desejar confessar seus pecados e amar a Jesus. Então, ele nos perdoa e nos justifica nesse amor dele através do seu Espírito Santo, nos levando, né, à confissão, mas na sua justiça. Certo? Tiago. Oi? Posso contribuir um pouco com essa pergunta do filho Jefferson? Por favor. Queridos, é o seguinte, o Tiago não disse que todos os pecados são perdoados indiscriminadamente, perdão. Há uma pressuposição aí, uma condição que o Tiago falou. Deus, ele perdoa por sua justiça os pecados de quem se arrepende com fé. Então há uma condição, né? A condição é se arrepender com fé. E o Tiago disse que essa é uma obra do Espírito Santo. Então por que quando Deus não perdoa o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, seja ele qual for, né? E não vamos entrar nesse mérito específico, mas por que então, se Deus não perdoa ele não é injusto? Porque essa condição não está presente. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na exposição que o Tiago disse, ele expôs como uma negação da própria obra de Cristo e do Espírito Santo, da própria obra de Deus. É uma negação do Evangelho. Então, como que alguém que nega a obra de Cristo, a obra salvadora de Deus, pode, em arrependimento, pedir perdão? Então, nesse caso, não há arrependimento. Então, Deus não é injusto porque ele não está perdoando um pecador arrependido. Não, ele não está perdoando um pecador que não se arrependeu. Ele não está perdoando um pecador que na verdade, ele despreza o Evangelho, porque a blasfêmia dele é realmente negar a obra salvífica de Deus, né? Então, a condição do perdão, que é o arrependimento, nem está presente aí.
Por isso, não há injustiça de Deus em não perdoar esse pecador, porque esse pecador, na verdade, não se arrependeu. Certo? Faz sentido? Certinho. Muito obrigado, Wesley. Então, vamos continuar. Então, versículo 27 diz assim... Perdão, 26 ainda. Eu coloquei errado aí, William. Eu escrevi 27, mas é o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Só um minuto, irmãos. Tiago, Oi. eu vou terminar a aula depois no YouTube, acompanhar, porque eu tenho um compromisso agora e eu estou um pouco em cima da hora. Pode ser? Certo. Irmãos, vocês querem terminar essa aula numa próxima aula também ou querem dar continuidade? Mas fiquem todos com Deus aí. Tudo bom, Deus abençoe a todos. Bom, mais uma vez eu agradeço aí o rico ensino. Tá bom? Forte abraço, gente. Forte abraço, Se você estiver concluindo, pode concluir. Deixar só 10 minutos para a próxima aula é ruim. Mas aí quem quiser também ir para os seus devidos compromissos, pode terminar ela depois. Não, tá ok então. Eu vou terminar, eu vou concluir ela. Então, nós já estamos no final já. Então, continuando o raciocínio, meus irmãos, nós tendo esses pecados não podem permanecer impunes. Por quê? Porque Deus, como justo juiz, substitui a nossos pecados no caso, em Cristo, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça, versículo 26, no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como o versículo 1:9, nós acabamos de falar sobre isso. Deus demonstrou sua justiça ao mesmo tempo que concedeu a graça aos pecadores. Ele é justo ao punir o pecado e também justo ao justificar aqueles que têm fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o divisor de águas entre aqueles que são justificados e aqueles que são condenados. Se você está em Jesus, você é perdoado pelo seu pecado. Agora, se você não está em Cristo, você é condenado pelo seu pecado. Ou seja, o pecado ele opera o pecado das duas maneiras. Ele está sendo punido e não está sendo deixado impune. Deus está sendo justo. Ele não está deixando de punir o pecado. Então, Deus manifestou a sua justiça dessa maneira, de tal modo que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A obra de justiça e justificação não está sobre você. Irmãos, por isso que o arminianismo tende a entrar num erro profundo. Porque qualquer carga de aceitação, qualquer carga de obra que seja efetuada por você mesmo, no trabalho da redenção, transforma você em um justificador. Certo? Então você assume certa carga. E quando você confessa um pecado, como eu disse, você deve confessar o pecado de maneira plena e dizer que é pecado e não justificar o seu pecado. Porque se você justifica o seu pecado, ele não é culpa sua. Se o seu pecado é culpa de qualquer outra coisa, vamos colocar aí, não, eu pequei, eu tive inveja, porque de fato eu nunca tive aquela coisa. Eu cresci num ambiente em que aquela coisa era muito importante para mim, mas eu nunca tive, então eu criei essa inveja, essa cobiça. Ou eu menti porque a minha situação era de vida ou morte, eu tive que mentir. Né? Eu roubei por causa disso, eu fiz isso por causa disso. É óbvio que nós estamos entrando em pecados aqui, que eles estão sendo, na hora de confessar a Deus, na hora de confessar esses pecados a Deus, você, ao invés de estar confessando, você está criando uma justificativa. Isso significa o quê? Que eles não são culpa sua. Você não tem culpa. Você foi só uma consequência daquele pecado.
certo? Se você confessa o seu pecado assim, sem assumir a culpa do seu pecado, colocando a culpa do seu pecado sobre outras coisas, você não tem culpa. Se você não tem culpa, como você pode ser perdoado? O que você fez para ser pecado? Então ou Deus é justificado, ou Deus é justo e justificador, ou você é justo e justificador. Ou você tem culpa do seu pecado, ou você não tem culpa, ou alguma coisa, outra coisa tem culpa. Então Deus tem que punir aquilo que tem culpa do seu pecado. Então Deus manifestou a justiça dele. Não que Jesus foi para a cruz e disse assim: olha, estou indo para a cruz, mas eu sei que a culpa não é minha, que a culpa é deles. Jesus assumiu a culpa do pecado. Isso é terrível, irmão. Na visão evangélica, nós temos que entender que quando Jesus assume a culpa do pecado, na cruz ele tem que dizer que o pecado é culpa dele. É culpa nele, né? Não dele, mas culpa nele. E ele tem que assumir o pecado. Isso, evangelicamente, não é muito discutido, mas não entram muito nesse debate, mas Jesus, ele se torna pecador na cruz. Que terrível, irmãos, que terrível. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E o meu pecado. Próximo texto vai falar sobre o final, né, a nossa redenção, no versículo 27. E diz assim o versículo 27: onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A jactância é o quê? Essa palavra é muito complicada, né? Mas a jactância é o orgulho. Ou seja, onde está o orgulho? A jactância, o orgulho, ela é excluída, pois a justificação não é baseada nas nossas obras, nem nos nossos méritos, mas na fé em Jesus Cristo. William, para mim não está passando o próximo... Esse é o último. Slide. Esse é o último. Ah, não, tem outro aqui. Foi. Sim. Então, onde pois é o orgulho? O orgulho foi de todo excluído. Por que foi de todo excluído? Por quê? Porque a justificação, ela não é baseada nas nossas obras, mas na fé em Jesus Cristo. Ou seja, você não pode se orgulhar de nada na cruz. Se você se orgulha um pouquinho, você não está sendo salvo. Por exemplo, o pastor César estava debatendo num debate, e o pastor Graconato estava debatendo com ele. E eu trouxe aquelas velhas perguntas, né, antigas, que mostram como que a pessoa se orgulha. Ele pergunta para ele: por que você foi escolhido e o outro não? Porque o outro era réprobo, né? Ele era rejeitado. Aí você vai fazer essas perguntas: por que Deus te escolheu e não escolheu o outro? Ah, porque eu ouvi. Por que você ouviu e por que o outro não ouviu? Porque o evangelho chegou ao meu conhecimento. Por que o evangelho chegou ao meu conhecimento e não chegou no outro? Porque eu tive mais oportunidade. Por que você teve mais oportunidade e o outro não? De reconhecer. Você vai ter que chegar no final, você vai ter que dizer que é algo em você, né? Ou eu fui mais humilde, ou o outro era réprobo e eu não. Você vai ter que fazer essas perguntas para no final você dizer que algo em você. Por que eu fui escolhido e o outro não? Porque algo em mim, Deus olhou para algo em mim e achou algo bom em mim para mim poder ser escolhido. Isso é um orgulho. E o versículo 27 vai dizer: o orgulho é completamente excluído. Por quê? Pelas obras da lei? Pela lei das obras, perdão? Por que lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. O orgulho é completamente excluído, porque você tem que ter fé naquilo que Jesus fez por você. Você tem que acreditar que o que Jesus fez foi suficiente. E o versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei.
essa conclusão central do trecho. A salvação é alcançada por meio das obras da lei, mas não é alcançada por meio das obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O homem é justificado independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Ele é alcançado pela fé em Jesus Cristo. E assim nós concluímos aquilo que é o Evangelho. Nós concluímos aquilo que é a mensagem do Evangelho. Um homem sendo justificado pela fé. Pela fé. Vamos às aplicações, eu só vou lê-las, porque elas já estão bem resumidas. Observamos então finalmente que existe uma oposição extrema entre o humanismo secular, antropocêntrico e o evangelho bíblico teocêntrico, assim como sua influência na formação do pensamento moderno, contribuindo assim para uma cosmovisão ateísta insolúvel com a religião cristã. As duas coisas não trabalham juntas. O Evangelho, dentro dos termos bíblicos, serve de paradigma para interpretar a filosofia e os movimentos que advêm do humanismo secular, restando apenas duas posições para aqueles que desejam seguir fiéis e íntegros diante da revelação do Evangelho. Só há duas opções: ou você segue o humanismo secular, ou você segue essas duas opções. Se você quer seguir o Evangelho, só vai restar duas situações em você, que é, número 1, o seu orgulho. O orgulho é destruído pela exaltação de Jesus Cristo. Aí vocês pegam essas referências depois e leem elas. Não vai dar para nós lermos todas aqui agora. Dava para ler pelo menos a de Romanos 3:20, que já está aberta aqui, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela fé vem o pleno conhecimento do pecado. Então o seu orgulho é completamente destruído, porque pela fé, a única coisa que você consegue enxergar em si mesmo é o pleno conhecimento do pecado. Então o orgulho seu tem que ser completamente destruído. Se restar algum orgulho, que é você achar que você praticou alguma obra assim, ou que você é um crente mais assim ou menos assim, você está completamente destruído. E 2, a autojustificação perde o sentido, restando apenas espaço para a justificação pela fé. Você nunca vai chegar mais diante de Deus ou diante de nada e justificar um pecado, justificar uma atitude pecaminosa. Você só consegue ver a justiça pela fé. E aí vocês acompanhem os textos aí. E a aplicação final, para encerrarmos. 3 aplicações. A primeira aplicação, para poder você ter essa diferenciação e você ter você conseguir aplicar o pensamento do Evangelho para contra o humanismo secular, e poder você ter uma compreensão correta do Evangelho e correta das coisas que estão diante de você, diante da palavra de Deus. Para ter uma compreensão correta, você deve ter uma boa uma honestidade intelectual. E essa honestidade intelectual deve ser baseada no fato de quem você é, abandonando o orgulho e a autojustificação. Então você pode aplicar da seguinte maneira: e qualquer uma dessas posições que você escolher aí, as 3, uma manda para a outra. Por exemplo, vamos colocar Jonathan Edwards primeiro. Ele dizia: leia a Bíblia contra você. Ou seja, desconfie da influência que você pode exercer sobre a Escritura Sagrada. Ela deve influenciar você. Ou seja, você não deve ir para a Escritura Sagrada já com predisposições de enxergá-la, mas você deve lê-la de tal maneira que ela influencie você, que ela descubra em você, descubra os seus erros e você possa trabalhá-los. José Mabessa diz: a Bíblia é a expressão da mente de Deus, ou seja, sendo Deus real, a Bíblia, o livro inspirado por ele, ela é, portanto, o livro que expressa a sua mente. Então você deve deixar que a mente de Deus te influencie na Escritura. E Martinho Lutero disse assim: a não ser que eu seja convencido pela minha consciência e pelas Escrituras, ou seja, adquira e exerça a honestidade intelectual no meio em que você está inserido. Tenha perspectiva a verdade como absoluta. Ou seja, a sua consciência deve estar cativa às Escrituras. Você deve ser convencido por uma consciência que provém das Escrituras. Então você exerce honestidade intelectual.
você olha o meio que você está inserido e você não tenta lê-lo pela sua própria mente, mas pela mente das Escrituras. Certo, meus irmãos? Aqui nós encerramos nossa aula com essas aplicações e eu deixo espaço aqui para quem quiser comentar. Nós passamos bastante do tempo, me perdoem, mas vamos encerrar aqui agora. Alguém quer comentar para nós terminarmos? Perfeito, meu irmão. A percepção de que, acho importante, né, dessa aula, a percepção de que é a Bíblia que deve nos influenciar sobre como enxergamos o mundo e todas as outras coisas, e não o contrário, né? Não a cosmovisão humanista para a leitura da Bíblia, e sim as Escrituras para a leitura da realidade e de tudo, né? Gabriel fala, se a Bíblia estivesse falando que o céu é vermelho e não azul, nós acreditaríamos na Bíblia. Claro que não aconteceria isso, porque ela é exatamente a verdade, e perfeita verdade, mas é ela que nos diz a verdade, e não o contrário. E nós extraímos dela a verdade, e não impomos nela a verdade. Então, de fato, isso é uma grande bênção para nós, e quanto a essas aplicações aí, exatamente, maravilha, que o nosso conhecimento está maculado, como nós falamos na última aula sobre epistemologia, né? Nosso conhecimento está maculado. O pecado original, ele atrapalhou a nossa forma de inteligenciar, né? Assim, de pensar mesmo, de entender e de compreender. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos nos chegar nas Escrituras sem nós mesmos, né? Se Deus quiser, pela graça, vazios de nós mesmos. Obrigado, meu irmão, pela aula. E como ele falou, muito maior, nós devemos chegar na Bíblia com essa compreensão de que nós somos o problema, né? Que nós nos esvaziamos de nós, mas assumindo que nós somos pecadores e que a Bíblia deve nos corrigir. Isso é difícil, porque, como eu disse lá no começo, os pastores, ao invés de querer que a Bíblia nos corrija, eles querem corrigir a Bíblia, né? Com a visão deles, né? Mais alguém? Por favor. Débora? Não, muito obrigada, Thiago, pela palavra e a compreensão, assim, ajuda demais a entender e a abrir a nossa perspectiva também. Muito bom, muito bom. Então vamos encerrar para nós orarmos, ninguém mais comentando. O William não comentou nada no final. Tá tranquilo? Vamos estar orando e a gente encerra então, certo? Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque, Pai, o desafio que nós estamos enfrentando dia após dia, nós não percebemos, mas nosso desafio é conhecer o Senhor num mundo que te odeia, que não quer conhecer o Senhor e que compete com tudo para nos tirar e nos desviar a mente de Ti. Ó Pai, mas o mundo não é mais poderoso que o Senhor, o mundo não é mais soberano do que o Senhor. Na verdade, o mundo, se comparado ao Senhor, é o quê? É a poeira dos seus pés, é o estrado dos seus pés, é o nada. A mente do homem é loucura. A mente do homem é loucura por si só. Os próprios padrões humanos, eles são loucos para si mesmos. Agora, comparado com o Senhor, o que é a mente do homem? É como uma doença, um nada, um vírus. Ó Pai, nós não queremos ser contaminados com essa doença e nós não queremos, na verdade, nem ser contaminados nem com um pouco dela. Nós queremos ser completos e cheios da sua compreensão de como o mundo é. E o Evangelho, Pai, como foi ensinado aqui hoje, nos proporciona uma visão de como o mundo é, apontando para nós como pecadores terríveis, mas como o Senhor, como Salvador maravilhoso. E assim, Senhor, nós podemos olhar para nós, para os nossos pecados, para as nossas falhas e não mais termos medo ou andarmos ansiosos por causa dos nossos pecados, falhas e erros, mas sabemos que foi combatido no Senhor. Então nós podemos confessá-los
com verdade, não justificando. E podemos olhar para o mundo e para suas filosofias e rejeitá-las. E se o mundo quiser nos matar por causa disso, o que eles estão fazendo? O que eles farão conosco? Eles só vão nos colocar mais próximos de ti. Não é o que nós queremos, Pai. Nós não desejamos um dia te ver. Ó Pai, então se vier uma perseguição e quiser nos matar porque permanecemos fiéis à verdade do Evangelho, a única coisa que essa perseguição e a morte nos fará é nos dar aquilo que nós mais amamos, teu Filho. Ó Pai, e que seja assim, isso seja verdade, não só palavras. Que essa minha oração seja real para mim e para os meus irmãos. Eu imploro pela igreja aqui reunida. Imploro isso em nome de Jesus. Dá um bom descanso para os meus irmãos nesse domingo do Senhor e uma boa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa